instituição. E para isso a gente precisa que todo o processo ele tem um respaldo em lei. E foi por isso que a Comissão da Jornada de Trabalho vem atuando no sentido de demonstrar claramente dentro do processo e apoiar a gestão no processo de defesa das 30 horas perante os órgãos de controle, de que aqueles setores que estão com jornada flexibilizadas e outros que virão têm realmente condições de atender a todo o que está previsto no decreto. Eu acho que tem sido um esforço grande e confesso que não vi em várias universidades onde a gente acompanha esse esforço, mas que a gente tem feito um esforço de garantir a jornada flexibilizada nos moldes da resolução aprovada, e vai ser um esforço que vai ser feito sempre que a gente tiver condições de defender. Eu enquanto diretor de controladoria, fiz várias defesas nesse sentido. Hoje é o Ricardo que está na diretoria nesse momento, e tem feito a mesma linha de defesa perante os órgãos de controle, de que é imprescindível que aqueles setores que estão com jornada flexibilizadas e outros que ainda vão estar estejam nessa situação para garantir o melhor funcionamento da instituição e, consequentemente, atender melhor o nosso público, que eu entendo que não seja só os alunos, que sejam também os outros técnicos administrativos e os professores, assim como os aposentados e a comunidade acadêmica, a comunidade como um todo, principalmente a parte da extensão. Ok? Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do professor Anísio, né? E inicialmente eu gostaria aqui de... meu nome é Guilherme, sou coordenador de comunicação e imprensa do Citufep, tá? Primeiramente eu gostaria de colocar aqui, tá? A nossa indignação com a forma pela qual a administração da UFPE vem tratando os técnicos administrativos, tá? Seja na forma como recebe o movimento sindical na reitoria, né? Um aparato de segurança jamais visto aqui na universidade, nessa universidade, nem nos tempos em que a dita direita estava instalada na administração, a gente sofreu tanto como vem sofrendo agora aqui na UFPE. Inclusive o aparato com seguranças armados. Nós não somos bandidos, professor. Nós somos trabalhadores dessa universidade e exigimos o devido respeito a essa categoria. Tá? Além disso, há uma prática nessa gestão que é odiosa, que é a prática de estar filmando e gravando em áudio as nossas atividades. Coisa da repressão militar, professor. A gente repudia veementemente essa prática que vem sendo instalada na sua gestão. Esperamos que isso mude, tá? Outra questão é com relação à forma, né, quando existe um problema que impede a nossa chegada aqui à universidade, nossa chegada só não, da comunidade como um todo, como aconteceu na última quarta-feira, em decorrência dos efeitos da chuva, a suspensão simplesmente das atividades pedagógicas, acadêmicas, enquanto os técnicos administrativos, né, tiveram que estar aqui, professor, mesmo sofrendo os mesmos efeitos que os docentes e que os estudantes. Nós tivemos que estar aqui. Teve bibliotecas que funcionaram normalmente aqui na universidade na quarta-feira, mesmo com aquele caos todo instalado na cidade do Recife, né? Então, a gente está encaminhando um ofício, peço que o senhor receba aqui agora, tá? Solicitando mais respeito e que, quando houver dessas situações, que a nota que seja divulgada seja a suspensão do expediente, ou seja, a suspensão das atividades pedagógicas, acadêmicas e a suspensão das atividades técnicas administrativas, porque nós fazemos essa universidade e nós sofremos os mesmos efeitos do caos que foi instalado. Pedimos isso ao senhor. E por último, né, para
coroar essa questão do desrespeito dessa gestão com os técnicos administrativos, tem a questão dessa audiência aqui. Essa audiência estava marcada há mais de uma semana para o auditório Jorge Lobo. Ontem à tarde, às 14h30, fomos surpreendidos com a troca do local. O local veio para cá, para o CCSA. Poxa, eu acho que a gente merece um pouco mais de respeito e atenção, professor. Né? Porque há mais de uma semana que isso estava marcado. Bom, com relação ao ponto eletrônico, né, a administração da UFPE, né, alega para a instalação desse ponto que está sofrendo pressões dos órgãos externos, ou seja, Ministério Público, Controladoria Geral da União e o TCU. Tá? Eu dei entrada lá na página da Progep, tem diversos documentos com relação a isso, e olhei todos, inclusive eu estou com cópia aqui, de todos os documentos que está lá na página. Né? Em absolutamente nenhum deles, o questionamento é com relação à assiduidade dos técnicos administrativos. É com relação à implantação da jornada flexibilizada. E aí, a reitoria, né, aproveita dessa situação para contrabandear o ponto eletrônico para todos os técnicos, né? Diga-se de passagem. Docente que exerce função de técnico administrativo, por exemplo, não vai ter que bater ponto. Só para os técnicos, tá? Só para os técnicos. E aí, né, a gente questiona a forma como está sendo implantado esse ponto eletrônico. O Tiago falou ali, né, que esse debate vem se dando desde 2014, né? Ora, se vem se dando desde 2014, eu realmente fico abismado, porque a gente não participou desse debate. Quem participou desse debate, por favor, levanta a mão, porque está todo mundo em polvorosa por conta da forma como está sendo imposto, né, esse mecanismo de registro de assiduidade. Está sendo uma imposição. Né? Não houve debate. Né? Inclusive, na reunião que a gente teve passada, que a direção do sindicato foi chamada lá, queria-se aprovar uma reunião onde a gente não teve acesso a absolutamente nada, queria-se aprovar as normativas por conta eletrônica. E, pô, como é que vai aprovar se a gente é contra? Não. A gente tem que debater e debater muito. Então a questão é essa. Por quê, né? Uma vez que o reitor já se disse que é conceitualmente contrário à implantação do ponto eletrônico, se há outras formas de controle de assiduidade que não o ponto eletrônico, né? Se a universidade não oferece, nesse momento, pelo menos, melhores condições de trabalho para os técnicos administrativos, por que, né, esse afã da implantação do ponto eletrônico sem nenhum debate com a categoria, né, com esse aligeiramento todo, com esse afã todo? É isso que a gente coloca aqui. Gostaria só de responder aqui. Com relação ao local, Guilherme, realmente houve um problema, no problema da agenda, né? As pessoas erram, né? Nós somos seres humanos, então o colega errou, tinham 2 eventos marcados no mesmo dia. E aí ontem, quando a gente reuniu para checar o auditório e tudo, foi nos informado que tinha um evento e a gente imediatamente tentou arranjar esse auditório. Que bom que estamos todos aqui e a audiência está sendo realizada, né? Então conversei com vocês para explicar esse problema, tá? E eu gostaria de responder em relação a isso. Os documentos que estão na página que ele está se referindo são documentos que falam da flexibilização e associado à flexibilização a exigência de instalação do ponto. O documento está lá. O Tribunal de Últimas Instâncias, porque passam essas cobranças com a universidade, e começa com a Controladoria Geral da União, que tem o papel de auditar e recomendar.
depois ela encaminha para o Tribunal de Contas da União, que faz a determinação e emite acórdãos que possui o ônus de multas, e essas multas são aos gestores, né, a gente sabe bem, e depois ao Ministério Público Federal, que são esses exemplos que a gente vem acompanhando. Já aconteceu na Universidade Federal Fluminense, e essa semana nós tivemos conhecimento dessa determinação do Ministério Público para a Universidade do Vale do São Francisco, e o Ministério Público ontem encaminhou outra cobrança que é especificamente, pontualmente cobrando a instalação do ponto eletrônico. É bom que vocês tenham acesso a esses documentos, documentos que se iniciam desde 2014 com a Resolução 02, que faz menção a um artigo que trata da instalação do ponto eletrônico, e, consequentemente, essa cobrança vem, esse monitoramento do tribunal. O tribunal não quer mais saber de planejamento. O Ministério Público está pedindo dia, cronograma, datas específicas, porque o gerúndio não funciona mais. Eu vou passar para Eugênio, que tem uma explicação a respeito da legislação. Em primeiro lugar, bom dia a vocês, bom dia ao reitor, bom dia colegas do CITO-FEP, bom dia servidores. Para mim é um momento para mim é muito tranquilo falar aqui com vocês. Primeiro porque eu estou aqui na Universidade UFPE há 33 anos, na Projeto, conheço a maioria de vocês, eu sei o talento e a qualificação que tem o pessoal da UFPE. Com relação à flexibilização, a UFPE, o que é a flexibilização da UFPE? Em primeiro lugar, nós, antes de criarmos aquela resolução, nós debatemos em torno de 16 reuniões com o sindicato, com a equipe do sindicato do CITO-FEP, sobre as regras da flexibilização. Claro que tiveram pontos que eles não concordaram, então isso é óbvio. Depois essa resolução foi para o Conselho de Administração e foi aprovada com as regras. A UFPE, nesses 33 anos que eu estou aqui, e nos 70 anos da UFPE, ela inovou com essa regra. Essa regra é uma regra boa que protege as pessoas. É uma forma de que eu já vivenciei a UFPE. A UFPE, no começo, hoje a UFPE, com 42 mil alunos, 12 mil contra-cheques, tá certo? Então, é uma nova realidade. Eu acredito que essa forma de flexibilização, de prestar o serviço, com o pessoal qualificado que a gente tem, é um sucesso. É essa tônica que a gente coloca aos órgãos de controle, tá certo? Claro que existem regras, mas que essas regras precisam de algum controle. O que se apontou na resolução aprovada no Conselho de Administração é o controle através do ponto eletrônico, tá certo? Mas eu acredito nessa força que tem os servidores da UFPE e essa forma de flexibilização que a gente está adotando para adiantar e que a universidade continue com essa excelência que a UFPE tem. Muito obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras. Enfim, se aconteceram 16 reuniões, eu lhe certifico com muita tranquilidade que não foi nessa nova gestão. Nós assumimos há pouco mais de um mês a gestão do sindicato, principalmente eu e Guilherme. Eu sou coordenadora geral do CITO-FEP atualmente, e Guilherme, o de Comunicação e Imprensa. E nós participamos, fomos representando o sindicato, uma reunião, como falou Guilherme, que nos foi apresentado um documento para ser trabalhado na ocasião e que nós nos negamos porque essa audiência pública, ela precede toda e qualquer discussão
de documento e de princípios e de conceitos de implantação de ponto eletrônico, até porque a categoria que eu represento, ela é totalmente contrária à instalação de ponto eletrônico, e eu estou aqui representando a minha categoria. Como também a flexibilização de horário, ela não é uma benesse, então somente, não é uma benesse para nós. E, ao mesmo tempo, a gente entende que sim, porque temos muitos companheiros e companheiras que no outro expediente estão investindo na sua formação pessoal, ou seja, estão estudando ou graduação, ou especialização, mestrado, enfim, estão investindo nisso. E outros estão investindo, principalmente na minha faixa etária, nós estamos investindo em fisioterapias e terapias alternativas para ver se a gente chega adelante com um pouquinho mais de saúde, porque os anos anteriores já comeram bastante osso aqui. Enfim, para a instituição é imprescindível. Nós temos um expediente de 7 às 22, em alguns locais, 22h30. E é imprescindível para a instituição, porque quem mais estava padecendo sem atendimento eram justamente os alunos noturnos, cuja maioria vem da classe trabalhadora. Eles passam o dia trabalhando, não tem tempo para estar aqui nessa universidade de manhã ou de tarde, para resolver suas pendências acadêmicas. E, no entanto, quando a gente atende aquele aluno à noite, quando a gente está funcionando à noite, ele recebe o mesmo atendimento